Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Bem, o Senhor Jesus, ele preparou os seus discípulos, estava ainda preparando os seus discípulos para realizar a obra do Senhor. E o Senhor Jesus, ele avisa quanto aos desafios que eles encontrariam nessa obra que eles estariam realizando. Ou seja, o Senhor Jesus jamais escondeu a verdade deles. Ele sempre deixou claro que, de fato, a obra não era fácil. Então, em Mateus capítulo 10, versículo 16 a 22, nós encontramos a seguinte palavra: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Bem, observe que o Senhor Jesus nunca deixou a ideia de que tudo seria fácil e bom na caminhada como discípulo dele. Ele advertiu, desde o princípio, que os apóstolos teriam muitas dificuldades. Não só os apóstolos, porque inclusive a própria história mostra, e que a Escritura também nos revela, porque nos conta em Atos as perseguições que a igreja sofreu, nos mostra que caminhar com o Senhor é sim ter que caminhar num mundo de oposições. Mas por quê? Bom, ao mesmo tempo em que Deus nos recebe como filhos e nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual, nós ainda estamos nesse mundo e o mundo jaz no maligno. Portanto, sempre temos essas duas partes da realidade. Ou seja, ao sermos recebidos em Cristo Jesus como filhos de Deus, somos sim abençoados por Deus e então sabemos que Ele ouve nossas orações, sabemos que temos uma esperança verdadeira, sabemos que Ele cuida de nós, temos as bênçãos do Senhor, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, Ele ainda não trouxe o desfecho da história. Aquilo que Ele prometeu ainda vai acontecer, que Jesus voltará. Então, a conclusão não chegou ainda. A história ainda está em curso. Então, nós estamos nesse mundo. Então, portanto, mesmo abençoados por Deus, ainda estamos vivendo nessa realidade debaixo do pecado. Então, Jesus deixou claro, advertiu. E veja que, nas palavras do Senhor Jesus, ele divide o mundo em duas partes. E nesse momento, ele está tanto se referindo aos judeus quanto aos gentios. Veja, para servir de testemunho a eles e aos gentios. Então, ele está se referindo aos judeus, ou seja, os discípulos deveriam testemunhar para os outros judeus e também para os gentios. E a gente vai ver isso acontecer melhor em Paulo e na igreja gentílica. Paulo, por exemplo, chegou até mesmo a César para dar testemunho do Evangelho, de forma que o coração do Império Romano recebeu o Evangelho do Senhor Jesus. Então, Cristo advertiu: estou enviando vocês para um lugar perigoso. O mundo é um lugar perigoso. O mundo não é flor que se cheire, como a gente diz popularmente. Isso deve ser transmitido não só para a igreja, pensando em uma comunidade local, mas dentro da família deve ser transmitido de pais para filhos. Então, o povo do Senhor deve estar sempre consciente de que ser cristão
é estar andando por um vale sombrio que é esse mundo debaixo do pecado. Então a certeza de que a vida cristã não é fácil já prepara de antemão o coração. Jesus estava preparando os discípulos. Não pense que vai ser tudo maravilhoso. Que pelo fato de eu ter dado autoridade a vocês, o fato de eu ter enviado vocês, não significa que tudo será fácil e que, portanto, vocês podem ficar tranquilos. Não. A vida cristã não é fácil. A vida cristã é como ovelhas no meio de lobos. Então, tenham cuidado. Mas como é que a gente tem cuidado? A gente tem cuidado, como ele diz, andando prudentemente, ao mesmo tempo que sem, em momento algum, deixar de fazer a obra do Senhor. Então, é uma situação meio difícil. Por que é difícil? Porque de um lado a gente vai procurando fazer o que é certo, vai tendo cuidado, deixa para lá muito do que o mundo vai fazendo. O mundo é corrupto, mas deixa para lá, não se envolva tanto com a maldade do mundo, não se preocupe tanto, porque, inclusive, não é o propósito da igreja, né? Ela não vai resolver o problema do mundo, ela transmite a mensagem que pode transformar o mundo, a partir da transformação do coração das pessoas. Então, precisa ter um certo cuidado. Comprar certas brigas faz com que a igreja se envolva em coisas que não deveria e aí traz problemas para ela. Então, a igreja vai andando com cuidado. Só que, ao mesmo tempo, ela tem que pregar essa mensagem. E a mensagem ela é confrontadora. Ela é uma mensagem que diz assim, ó, vocês são pecadores, é uma mensagem que diz assim, a maldade, a corrupção, o engano, a mentira, a falsidade, e tudo aquilo que se vê no mundo de mal, quando a mensagem é transmitida contra essas coisas. Então, obviamente, a mensagem do Evangelho, ela ataca o mundo diretamente. Então, o que acontece? Naturalmente atrai inimizade. Exatamente o que aconteceu com o profeta João Batista. O profeta João Batista estava pregando a palavra do Senhor e começou a ser visto com maus olhos por Herodes. Ser visto com maus olhos por Herodes, alguns apontam a ideia de que ele tinha medo de uma possível revolução, um movimento em que João viesse a encabeçar. Bom, o problema é que não era costume dos profetas fazerem isso, né? E não parece ser o perfil de João Batista estar querendo fazer qualquer tipo de revolução dessa forma. Ele estava levando pessoas a praticarem a virtude, né? A praticarem aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Mas a Escritura revela para nós que o motivo de Herodes ter prendido a João é porque ele tocou numa ferida de Herodes. João Batista pregou contra uma prática de Herodes. Ele falou diretamente, disse, olha, isso está errado. Então Herodes, por causa disso, mandou prender. Então, isso naturalmente acontece, não tem outro jeito. Sempre que a igreja abrir a boca, ela vai ter que pregar a verdade. E a verdade vai incomodar, obviamente, o mundo. Ela vai incomodar, obviamente, tudo aquilo que todos que fazem aquilo que é errado. Então, ao mesmo tempo que a igreja vai andando com cuidado, ou seja, se envolve com o que tem que se envolver. O mundo ele está sempre cheio de falcatruas, de enganos e mentiras. Então, não adianta se envolver com tudo. Deve-se ter o devido cuidado. Porque nem tudo nos interessa, inclusive. Nem tudo nos interessa. Esse mundo é passageiro. Isso vai se acabar. De outro lado, não pode a igreja parar. Jesus diz, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer. Então, ele garante que o Espírito Santo estará sempre presente. Ele vai falar isso em João, capítulo, a partir do 13, ele já começa a falar melhor e dar as instruções, as últimas instruções aos discípulos sobre aquilo que ia acontecer, a crucificação e as implicações do que ia acontecer. E uma das coisas é a dádiva do Espírito Santo. Então ele fala que o Espírito Santo estaria presente na igreja. Isso é um conforto. Ou seja, não estamos só. Eu subo, disse Jesus, mas eu deixo o outro Consolador, que é aquele que advoga em nosso favor, falando no nosso coração a palavra, aplicando no nosso coração a palavra, usando-nos e assim por diante.
E ele diz, olha, o Espírito vai continuar com vocês, o Espírito Santo vai continuar operando na vida de vocês. E naquele dia, não se preocupem, apenas falem. O Senhor vai estar iluminando. De alguma forma, alguns podem dizer, mas está se referindo aos apóstolos, então há uma relação especial ali. Sim, os apóstolos tinham uma instrumentalidade especial, tanto que eles foram, não todos, mas alguns deles, escritores, né? Deus usou o próprio Mateus, também Pedro, as cartas, temos o Paulo, né, posteriormente. Mas, pensando em forma geral, também podemos aplicar isso à igreja, inclusive do dia de hoje. O fato de que o Espírito Santo está nela e que ele a conduz pela palavra do Senhor para que ela possa dar o testemunho. Então, a igreja que anda com o Senhor, a igreja que está sempre vivendo com o Senhor, então está sempre meditando na palavra, está sempre vivendo em oração, ela vai ser dirigida pelo Senhor com certeza. Porque o próprio Espírito Santo vai iluminar o seu entendimento, vai lembrar da palavra de Deus, vai dar sabedoria. Tiago capítulo 1 nos diz, aquele que precisa de sabedoria, peça, e Deus dará. Então dará sabedoria. Então, a igreja, na hora de dar testemunho, deve ficar tranquila. Em outras palavras, não tenha medo, pregue a palavra. Peça sabedoria para pregar a palavra. E que então o Espírito Santo conduza para que você diga exatamente o que deve ser dito. Em outras palavras, não deve-se ter medo das possíveis sanções, ou seja, do que o mundo possa revidar porque foi ofendido. Mas ofendido por quê? Alguém xingou? Não. Ofendido porque foi dito a verdade sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Porque foi dito a verdade sobre aquilo que é a realidade de um mundo sem Deus e, ao mesmo tempo, a realidade futura, que é a condenação. Porque falar do Evangelho, como nós falamos já, dissemos anteriormente, não é só dizer Jesus te ama, porque uma vez que Jesus ame o pecador e não se importe com seus pecados, o pecador pode entender que pode continuar desse jeito. É dizer que Jesus tem graciosamente uma salvação para dar. Por quê? Porque ele está perdido, né? Então, o Evangelho é algo completo. Então, o que nós precisamos é apenas transmitir o Evangelho. Então, a igreja deve fazer isso com confiança. Por que confiança? Porque quem enviou está presente. Quem capacita está presente. E não nos deixará sozinhos, ainda que a igreja esteja, sim, no meio de lobos e muitas vezes sofra danos por causa disso. Em Apocalipse, por exemplo, nós vemos nas 7 cartas às 7 igrejas, Deus dizendo assim, olha, a igreja vai passar por provas, vai passar por cadeias, vai passar por tribulações. E fala diretamente a uma igreja aqui, outra igreja ali, especificamente sobre coisas ruins que elas iam passar. Então o Senhor já nos adverte, olha, vocês têm que estar prontos. Prontos por isso. Sabendo que a inimizade será natural, porque o mundo está dividido em Cristo, entre os que andam com Ele e os que não andam com Ele. Ou seja, o trigo e o joio, ou aqueles que pertencem como filhos de Deus e aqueles que simplesmente não pertencem ao reino dos céus. Ele diz, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Por que nos odeiam? Tem uma razão justa? Fizemos o que contra eles? Nada. Por que temos inimigos? Por que somos perseguidos? Por que somos maltratados? Porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor. Então, a explicação não precisa de uma outra razão. Não existe uma outra razão. Vocês podem não fazer nada. Os mártires viram isso. Os mártires sofreram sem nenhuma justificativa plausível para a sociedade. A perseguição que os imperadores impuseram sobre eles tinha uma única razão. Eles eram discípulos de Jesus. Então, isso prepara a igreja para os dias difíceis. Você tem que estar pronto para isso. Deus ama a sua igreja, Deus abençoa a sua igreja, mas Ele prepara. O caminho não é fácil. O caminho não é fácil. Ao advertir, então, Ele exorta os irmãos, os cristãos, a perseverarem. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, observe que a salvação está na perseverança.
Perseverança na fé, não desistir, perseverança na esperança, não abandonar, perseverança no amor a Deus, ou seja, perseverança em andar com o Senhor. É na perseverança que está a vitória da igreja. A gente vê isso em Apocalipse, como nós já dissemos diversas vezes, que apesar de ser uma igreja perseguida, maltratada, e muitos cristãos já terem sido mortos, sempre aparece como vitoriosa. Por quê? Porque ela estava conseguindo perseverar. Apesar das tribulações, apesar da perseguição, apesar das angústias, ela estava perseverando, ela estava firme, ela estava caminhando. Então, é uma igreja vitoriosa, porque ela não desistiu. Então lembre-se, no mundo tereis aflições, porque o mundo ainda jaz no maligno. Vão tentar destruir a obra de todos os jeitos. A gente vê isso com uma frequência abundante, aqui mesmo em Caxias. A Igreja Presbiteriana em Caxias tem sido uma benção por sua fidelidade à Escritura, por sua dedicação ao Senhor, por seu culto completamente teocêntrico, cristocêntrico, e tudo voltado para Deus. Mas a perseguição vem de todos os lados. A tentativa de impedir a obra vem de todos os lados. E assim vai. Ou seja, a igreja está sendo uma bênção, mas uma consequência por estar no mundo é que ela está sempre sendo maltratada, está sempre aparecendo tanto joio no meio do trigo, quanto perseguições por causa do que ela está fazendo, por ser uma igreja que anuncia com fidelidade o evangelho da graça, que é o evangelho libertador. O que a igreja faz? Continua firme, perseverando, não desiste, não encerra a obra em hipótese alguma e vive numa dependência do Senhor, ou seja, caminha em oração, preocupando-se interessado apenas com aquilo que é importante, o resto deixa para lá e segue firme, glorificando o nome de Deus, sabendo que Deus está a par de toda a situação. E no dia certo, no tempo certo, dará cabo dos inimigos. Ele mesmo dará, como diz Paulo em Romanos, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu é que retribuirei. Então, a igreja segue. Então, como é que o cristão tem que seguir? Tem que seguir olhando para o Senhor. Porque se olhar para as situações, para as circunstâncias, para as perseguições, para tudo que acontece de ruim nessa vida, ele vai desistir. Mas se ele lembrar que Jesus avisou, olha, eu estou com vocês, mas o caminho é difícil. Eu não disse que ia ser fácil em momento algum. Eu não disse que ia ser um caminho de flores. Ia ser um caminho estreito, difícil, apertado. Então, não desistam. E não desistir não é apenas sobreviver. Não desistir é continue firmes, pregando a palavra, fazendo a vontade do Senhor, crendo no Evangelho. Continue firmes. Ou seja, perseverem em servir a Deus todo o tempo. E deixe nas mãos do Senhor, que Ele mesmo vai cuidando de vocês. E é nisso que está a salvação do cristão. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Damos graças por tudo. Nós te louvamos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor Deus, porque tens cuidado de nós. Ajude-nos nas nossas lutas a perseverarmos. Ajude-nos a continuarmos pregando com fidelidade a tua palavra, para que vidas sejam libertas pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito. Que o Senhor receba as nossas orações, a nossa gratidão por tudo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, sim. Amém. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.